Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem causado um grande impacto na economia mundial e que afeta diretamente o nosso país e o nosso bolso, que a gente está chamando de tarifaço do Trump. Vamos entender primeiro no detalhe o que são essas tarifas comerciais? De forma simples, pessoal, as tarifas são impostos de um país cobra sobre produtos de outros países. Imagina você compra um celular fabricado da China por R$ 2.000. Quando esse celular chega nos Estados Unidos, o governo americano pode cobrar uma taxa extra de 20%, fazendo com que o preço suba para R$ 2.400. Essa taxa extra é a tarifa. O tarifaço é justamente um conjunto de medidas implementado pelo presidente Trump, aumentando essas taxas para diversos produtos e países. E por isso que nós brasileiros é importante, porque essas medidas afetam diretamente a nossa economia, nossas exportações e até mesmo os investimentos no país. Vamos entender agora melhor esse cenário. Desde que retornou à presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 25, o Trump tem implementado uma série de medidas tarifárias como parte de sua política econômica. O objetivo declarado por ele é proteger a indústria americana, gerar empregos nos Estados Unidos e reduzir o grande déficit comercial do país. O déficit comercial é um termo que parece complicado, mas é simples, pessoal. Significa que um país compra mais do que vende para o resto do mundo. É como se você gastasse mais do que ganha todo mês. E os Estados Unidos compram muito, mas muito mais produtos do que vendem para outros países. E o Trump quer inverter essa lógica e mudar isso. Ele introduziu então o conceito de tarifas recíprocas, que em palavras simples significa: se você cobrar do meu produto, eu vou cobrar a mesma taxa do seu. Então, é como se alguém cobrar da gente R$ 10 para estacionar na garagem da pessoa, eu vou cobrar R$ 10 para você estacionar na minha. Então, se um país cobra 40% de imposto sobre os produtos americanos, os Estados Unidos passariam a cobrar também 40% sobre os produtos desse país. O presidente americano defende que essas medidas vão atrair investimentos para os Estados Unidos e criar múltiplos empregos. Mas a gente sabe que isso vai acabar ocasionando apenas aumento dos preços no mundo todo e inflação mundial. Vamos entender agora as principais medidas que foram adotadas nesse tarifaço do Trump até agora. Em 4 de fevereiro de 2025, ele começou com uma tarifa de 10% sobre produtos chineses. Então pense em celular, brinquedo, roupas eletrônicos, tudo ficando mais caro nos Estados Unidos. A China, como esperado, respondeu aumentando os preços de produtos americanos em seu mercado. No dia 26 de fevereiro, o Trump anunciou 25% sobre produtos da União Europeia, afetando desde queijos e vinhos até carros de luxos e máquinas. Em 4 de março, foi a vez do Canadá e do México, dos vizinhos americanos, sofrerem com 25% sobre seus produtos. O Trump justificou essa medida porque esses países, segundo ele, permitiam a entrada do fentanil, uma droga muito forte usada nos Estados Unidos. Em 12 de março, ele impôs uma tarifa de 25% sobre os produtos de aço e alumínios importados. Isso afetou bastante o Brasil, principalmente empresas como a Vale, que acabam fornecendo muito aço e minério para os Estados Unidos. Em 13 de março, ele ameaçou impor uma taxa de 200% sobre os vinhos europeus e outras bebidas alcoólicas. Então, para pensar, um vinho francês que antes custaria $30 nos Estados Unidos, passaria a custar $90, um aumento muito grande. No dia 24, anunciou uma tarifa de 25% sobre os países que compram petróleo venezuelano e no dia 26 declarou tarifa de 25% para todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos. Então, um carro importado que custava $40 mil passaria a custar $50 mil. E em abril veio um grande anúncio com as tarifas recíprocas, que entrou em vigor uma base de 10% sobre importação de vários países, inclusive o Brasil. Em 9 de abril, uma nova rodada de tarifas começou a valer para 57 países, com taxas variando de 11% a 104%. A China, por exemplo, passou a enfrentar tarifas de 104%, a União Europeia 20%, o Japão 24% e o Vietnã 46%. Essas medidas representam uma das maiores mudanças na política comercial americana em décadas, turma. Tem causado ondas e impactos no mundo todo. Vamos entender agora os impactos disso na economia global.
Porque essas consequências já começaram a aparecer. Logo após os anúncios do Trump, as bolsas de valores do mundo todo despencaram, mostrando o temor dos investidores sobre o futuro do comércio internacional. Vários países reagiram com retaliações. É como uma briga onde cada um devolveu o golpe que recebeu. A China, por exemplo, impôs tarifas equivalentes a 34% sobre importações dos Estados Unidos e estabeleceu restrições às exportações de algumas terras raras. Essas terras, elas têm materiais que são especiais usados na fabricação de celulares e computadores e até carros elétricos. A União Europeia, por sua vez, iniciou um conjunto de contramedidas contra as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio, embora tenha suavizado algumas propostas iniciais e oferecido a Washington um acordo para eliminar todas as tarifas de ambos os lados. Os europeus não querem tarifa dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, cerca de 70 países já entraram em contato com o governo americano para tentar negociar e reduzir o impacto dessas novas taxas. Eu ouvi vários especialistas no comércio internacional falando também que essas medidas podem também criar um efeito dominó com cada vez mais países aumentando suas próprias tarifas. É como se todo mundo começasse a construir muros comerciais. A história mostra que quando isso acontece, né, pessoal, o comércio mundial diminui e todos acabam perdendo de alguma forma. Então, é uma política que está impactando e vai impactar fortemente o mundo como um todo. E no Brasil, vamos entender como isso impacta? Nosso país ele está entre os que receberam uma tarifa base de 10% sobre suas exportações para os Estados Unidos. Isso significa que produtos brasileiros ficaram mais caros no mercado americano, perdendo competitividade. Os setores mais afetados incluem de autopeças, chapas metálicas, aviões e máquinas industriais. Para entender melhor, se uma empresa brasileira vendia uma peça de avião por $1.000 nos Estados Unidos, agora essa mesma peça custará $1.100 para o comprador americano, que pode preferir comprar de outro fornecedor com preços mais baixos. O que o Trump quer é que eles comprem da indústria americana, né? O Brasil, que já foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos em 2024, é afetado por essas tarifas que podem chegar até 25% sobre esse nosso material. Nossas siderúrgicas, que empregam milhares de brasileiros, podem ter que reduzir sua produção se venderem menos para os americanos. As montadoras instaladas no Brasil também enfrentam desafios. Com as novas tarifas, elas podem perder participação em cadeias produtivas internacionais. Imagina uma peça de automóvel que antes de chegar ao consumidor final, passa por vários países durante sua obrigação, um pouco é feito no Brasil, outro pouco no México, outro na Alemanha. Com as novas tarifas, esse sistema de produção global fica mais caro e menos eficiente. Existe ainda outro risco, o redirecionamento de veículos europeus e asiáticos excedentes para o Brasil. Como esses produtos enfrentam barreiras para entrar nos Estados Unidos, os fabricantes podem buscar vender mais no Brasil, potencialmente causando uma concorrência desleal com a indústria nacional brasileira. Para as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, o cenário exige adaptação. Algumas podem precisar reduzir suas margens de lucros para manter a competitividade, enquanto outras podem buscar novos mercados para seus produtos. O impacto também pode ser sentido no emprego. Setores exportadores que vendem menos podem reduzir sua produção, afetando os trabalhadores brasileiros. Por outro lado, indústrias brasileiras que competem com produtos americanos podem se beneficiar se os produtos dos Estados Unidos ficarem mais caros no Brasil devido a possíveis retaliações. E como que isso vai impactar os investimentos brasileiros, pessoal? As medidas do Trump também vão afetar o cenário de investimentos globais. Essas incertezas geradas pelas disputas comerciais tendem a deixar os investidores mais cautelosos. Além disso, como a tarifa é um preço extra sobre os produtos, isso naturalmente faz elevar a inflação internacional, o que acaba também forçando o Banco Central brasileiro a manter uma taxa de juros mais forte. Então, os bons investimentos com essa guerra comercial mais acirrada serão investimentos dolarizados e todos aqueles investimentos
que nos protegerão da inflação brasileira, como os investimentos em ativos reais, ações, fundos imobiliários e títulos IPCA+. Ou seja, esse cenário para os investidores traz riscos, mais oportunidades. Por um lado, a instabilidade do mercado exige cautela. Por outro, teremos setores que serão beneficiados e poderão se valorizar. Também a gente precisa lembrar que os Estados Unidos brigando muito fortemente com a China, pode ser que acabe sobrando pontos positivos para o Brasil. E como o Brasil tem reagido a esse cenário? Bom, o governo brasileiro tem adotado uma postura cautelosa, buscando negociar com os Estados Unidos para minimizar os impactos das tarifas. Uma das medidas foi a tentativa de estabelecer limites para o setor de aço, reduzindo a quantidade afetada pelas tarifas. O Congresso aprovou o chamado PL da reciprocidade, que permite ao Brasil aplicar medidas semelhantes contra países que prejudiquem a nossa política comercial. É como dizer, se você criar dificuldades para os produtos brasileiros, nós faremos a mesma coisa com os seus. Olhando para o futuro, o cenário dependerá muito das negociações entre esses países. Se as tensões comerciais aumentarem, a gente pode ver uma fragmentação maior do comércio global, com grupos de países comercializando mais entre si mesmos e menos com outros grupos. Para o Brasil, diversificar parceiros comerciais torna-se ainda mais importante nesse contexto. Fortalecer relações com outros mercados, como a União Europeia, China e países do Mercosul, pode ajudar a reduzir a dependência da economia americana. Para concluir, pessoal, o tarifaço do Trump representa um momento de transformações nas relações comerciais globais, com impactos significativos para a economia brasileira e os investimentos. Vimos que setores como aço, autopeças e aviação são particularmente afetados e que tanto riscos quanto oportunidades surgem nesse novo cenário. É importante acompanhar os desdobramentos dessas medidas e as negociações entre os países, pois elas continuarão a moldar o ambiente econômico nos próximos anos. E obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça, lembre de deixar um like e compartilhar com quem também possa se interessar por esse tema tão relevante para a nossa economia e para o nosso futuro. Obrigado e se inscreva aqui no canal.